tua presença nós estamos e queremos nesta noite ouvir a tua voz, Pai. Declaramos que o nosso coração está aberto para o Senhor e que o Senhor tem a liberdade, Pai, de falar com cada um de nós segundo a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos aprender do Senhor, Pai. Por isso, tenha liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 33. Aqui Jesus é indagado pelos discípulos de João Batista e na hora de responder isso ele conta duas parábolas que a gente vai focar. Na verdade vamos focar em uma delas, mas vamos extrair aqui boas lições do texto. Então Lucas capítulo 5, 33 assim. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Já não é de hoje que cristão tem essa fama, né? Não é de hoje, olha só. 34. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado. E então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser, para costurar em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Então a Bíblia nos apresenta aqui, como eu dizia há pouco, essa resposta de Jesus, acompanhada então dessas duas parábolas. Eles perguntam, por que os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam, os teus discípulos comem e bebem? E aí Jesus diz: mas como pode alguém querer cobrar que o convidado de um banquete, das bodas, numa festa de casamento, jejue se o noivo está presente? Se o noivo está presente, é o momento da festa, é o momento de comer e beber. Amém? Ninguém vai para uma festa para jejuar, mas vai para uma festa para comer e beber. Agora Jesus diz: mas vai chegar dias que o noivo será tirado. Então ele está falando que ele é o noivo, já está sinalizando a respeito da sua morte. Ele diz: nesse dia, quando o noivo for tirado, então eles jejuarão. Perceba que o assunto central do que Jesus está falando, da resposta dele, é ele e até mesmo a sua morte. O porquê que ele iria morrer. E quando Jesus então está ensinando sobre isso, ele aproveita a ocasião para contar essas duas parábolas. E eu vou vir de trás para frente, Vou falar da segunda parábola, porque a gente depois vai focar na primeira. Na segunda parábola ele diz o seguinte: olha, ninguém, na verdade nas duas ele usa essa expressão, ninguém. E desde já eu quero deixar claro que quando Jesus fala ninguém, ele não está se referindo à impossibilidade de fazê-lo, porque é possível fazer, tanto um exemplo que ele dá, quanto o outro. Mas ele está dizendo ninguém que não há sentido em fazer isso. Não há bom senso em fazer isso. Ninguém deveria fazer isso. Não que não possa fazer. Mas ele diz ninguém
pega um vinho novo para colocar num odre velho. Aí vamos lembrar que o vinho novo, né, algumas vezes na Bíblia é chamado de mosto, que nada mais é do que o suco da uva, quando se espreme a uva, aquele suco que sai. Então as pessoas pegavam, né, aquele vinho novo e colocavam em odres que eram feitos, era como se fosse um cantil feito de couro. Quando então aquele vinho novo, aquele mosto, ou ainda aquele suco da uva, começava a passar pelo processo da fermentação, que isso queria transformá-lo em vinho, então, por conta ali do processo de fermentação, começava a liberar gases e começava a expandir, então. Aí aquele odre feito de couro, começava a se expandir junto com o couro. E até aí, beleza. Agora, o grande problema, é isso que Jesus está dizendo, é quando alguém ia lá e pegava um vinho novo e colocava num odre velho, naquele odre que já se expandiu, tudo que tinha para expandir. E aí, quando começava a fermentação, ele ia forçar tanto aquilo que aconteceu o quê? Que ia rasgar, que ia romper. E aí a pessoa perde o odre e o vinho. Então, ele diz, ninguém faz isso. Mas o que as pessoas fazem, né, que de bom senso? Elas põem o vinho novo no odre novo. E assim, ambos vão se conservar. E aí ele conta, né, essa outra parábola falando a respeito de vestes e a respeito de remendo. E é nessa parábola que hoje nós vamos focar um pouquinho. Quando a Bíblia fala de vestes, ela quer dizer da nossa condição diante de Deus. Isso eu já expliquei com mais detalhes quando eu preguei aqui, faz um bocadinho de tempo já, mas eu preguei aqui uma série de mensagens falando a respeito de vestes, né? Não necessariamente pano, tecido, mas dentro desse sentido. E aí eu explicava, né, que vestes na Bíblia quer dizer da nossa condição diante de Deus. E aqui não é diferente. Isso desde Gênesis a Apocalipse é assim. Se você olhar lá para Gênesis, Adão e Eva, quando cometem o pecado, eles então percebem a sua nudez. Eles sempre estiveram nus fisicamente, mas eles não estavam nus espiritualmente. Quando eles pecam, agora eles estão nus diante de Deus. E por causa disso eles sentem vergonha, porque antes não sentiam. E ao sentir vergonha, eles vão lá, pegam folhas de figueira, costuram, né, para fazer vestes, mas Deus não aceita. Deus diz, opa, não é desse jeito aí que você se cobre, é do meu jeito. E aí Deus vai e dá vestes para eles de peles de animais. Aí desde lá do Jardim do Éden, Deus está sinalizando para nós justamente essa questão de, em primeiro lugar, vestes quer dizer a nossa condição diante de Deus. E aí Deus já está sinalizando, olha, para você cobrir a tua nudez espiritual, só tem um jeito que envolve, que não é do teu, que é do meu, e que envolve um sacrifício. Né? Porque se ele coloca peles de animais, eu acho que o animal não estava vivo, o que você acha? Amém? Né? Então envolveu justamente o sacrifício daqueles animais. Então já sinalizando justamente a cruz de Cristo. Se você pega Apocalipse, está recheado lá de passagens bíblicas falando a respeito das vestes como a condição diante de Deus, e chegaram com vestes brancas e tal. E ao longo de toda a Bíblia, então a gente vê isso. Uma das passagens bíblicas, e aí eu peço que você marque Lucas, para mais para frente a gente voltar para cá, mas vamos para Zacarias, e esse eu gostaria de ver com vocês, não apenas citar, Zacarias capítulo 3. Se você abrir a tua Bíblia em Mateus e voltar, você encontra Malaquias. Aí você volta mais um livro e você acha o livro de Zacarias. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Olha só, diz assim a Bíblia: e me mostrou o sumo sacerdote Josué,
o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas ou de vestes, que sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que te tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Então a Bíblia diz que o sacerdote está com roupas sujas. Isso nunca é um sinal bom na Bíblia. Nem roupas sujas, nem roupas rasgadas. Sempre sinaliza pecado, sempre sinaliza uma vida que não está bem diante de Deus. E o sumo sacerdote estava assim. Aí o próprio Deus dá ordem: tirem deles essa roupa suja. Quando eles tiram a roupa suja, Deus diz: eis que eu tirei de você, ou passei de você a tua iniquidade. Quando manda tirar a veste suja, Deus declara: eu tirei a tua iniquidade. Não tem um símbolo mais claro, né, do que esse para a gente entender como as vestes falam a nossa condição diante de Deus. Ele diz: e eu te vestirei de vestes novas, né? Aí continua dizendo o seguinte: e disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça. Mitra era o que o sacerdote usava, era sinal de autoridade. Agora que a roupa foi trocada, que a iniquidade saiu, a autoridade volta, porque o pecado rouba a autoridade. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo. Quem? O renovo. E aí Deus anuncia mais uma vez a vinda de Cristo, chamando Cristo do que, gente? De renovo. O meu servo, o renovo virá. Então, mais uma vez fala dessa questão de trocar as vestes, de jogar fora aquela veste suja para se vestir de uma nova, e que então se cumpriria a promessa do renovo. Não apenas no Antigo Testamento, mas até no Novo. Efésios capítulo 4. E aqui já vem até mesmo uma ordem da parte de Deus para nós. Efésios 4:20, ou ainda que eu não entenda como uma ordem, mas pelo menos, né, a dica de Deus para nós. Acharam aí? Diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, né, tem traduções mais atuais que diz assim: quanto à velha maneira de vocês viverem, vos despojeis do velho homem. Na Bíblia de alguém, em vez de despojeis, está despistes do velho homem? Na Bíblia de alguém está escrito assim? Não. A João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, eu tenho até ela aqui, eu coloco aqui. Não, eu confundi, não é essa aqui não.
Ah, eu achei que era. Não é. Mas tem uma tradução, me perdoe que eu não lembro agora de cabeça, mas traz a palavra vos despistes do velho homem. Tanto a palavra que, na verdade, foi traduzida nessa tradução como despojar, em algumas outras como despir, né, traz os dois significados, porque ela quer dizer deixar algo de lado ou remover algo. Por isso, justamente, algumas vezes traduzindo a Bíblia como se despir. Então a Bíblia fala, olha, nós precisamos nos despir do velho homem. É como se você tirasse uma roupa, né? E diz assim, que se corrompe pela concupiscência do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o que a Bíblia está dizendo é isso, que a gente precisa, né, como se fosse uma veste, tirar o velho homem para vestir o novo homem. Bom, visto tudo isso, tendo ficado claro que essa questão de vestes na Bíblia é muito claro, né, que é a nossa condição diante de Deus, então vamos focar naquela parábola que Jesus contou. Mais uma vez eu digo, Jesus começa a parábola dizendo, ninguém faz isso. E repito mais uma vez, não porque há uma impossibilidade, mas sim porque isso seria uma incoerência. Não haveria bom senso nisso. De fazer o quê? De, sendo apresentado a ele uma veste nova, em vez dele jogar fora a veste velha para vestir a nova, ele vai lá, corta um pedaço da nova para remendar a velha. Jesus diz, ninguém faz isso. Por que não faz? Não por impossibilidade, mas porque não tem sentido. E aí a gente precisa, né, analisar isso que Jesus falou, meu irmão, dentro do contexto, não só o contexto bíblico, mas o contexto histórico da época. Ouvir isso que Jesus está falando e pensar com a cabeça de um judeu do tempo de Jesus. Porque, meu irmão, hoje em dia a maneira que nós pensamos e tratamos roupa é muito diferente da forma como eles viam roupa naquela época. A pessoa mais pobre entre nós aqui tem um guarda-roupa muito melhor, com muito mais variedade do que qualquer judeu, até os mais ricos daquela época tinham. Porque os mais ricos geralmente tinham uma roupa de gala e uma roupa do dia a dia. Né? Então não tinha igual nós, né? Essa aqui é a domingueira, não é assim? Essa aqui é a domingueira, essa aqui, não, essa aqui velhinho eu guardo quando precisa pintar, quando precisa carpinar o quintal, não é assim? Essa aqui é para tal, essa aqui é para o calor, essa aqui é para o inverno, essa aqui para não sei o quê. Não, eles não tinham isso, né? Boa parte deles tinham apenas uma veste. Ou aqueles que tinham mais de uma, não era costume ficar trocando de roupa todo dia, como a gente fazia. Né? Aí imagine você, por exemplo, as viagens que eles precisavam fazer, e alguns faziam viagem de negócio e tal, outros simplesmente por alguma necessidade. Então, diferente de nós hoje, que vamos passar 2 dias em algum lugar, já leva uma mala de roupa e fica pensando, será que eu não esqueci alguma coisa? Não é assim? Eles não, geralmente viajavam apenas com a roupa do corpo. E aí imagine vocês que eles estão viajando, dias de viagem, e daqui a pouco passava ali perto de um ribeiro, de um lugar com água, eles paravam ali para tomar banho, e muitas vezes para aproveitar e lavar as vestes. E aí tinha que pendurar lá, e geralmente ficar esperando secar para continuar a viagem. Sim ou não? Né? Então vamos pensar justamente dentro dessa questão. E aí vamos supor alguém que tem aquela sua roupa e é a única roupa que ela tem. Ela não tem mais nenhuma, ou por ocasião de uma viagem, ou porque simplesmente não tem. Ela só tem aquela roupa. E o contexto nos remete justamente a isso. Afinal de contas, a gente só tem uma vida. Amém? Então só tem aquela roupa. E aí, por trabalhar, por ir para cá, ir para lá, né, ir vivendo a vida, aquela roupa. Um belo dia eu passei perto de um prego,
rasgou aqui já. Né? Aquela roupa que já está gasta, aquela roupa que já está suja, que volta eu vou lá, lavo ela, penduro, seca, põe de novo, mas que mesmo assim vai se gastando, o tecido já vai enfraquecendo, então já vai rasgando com mais facilidade. E aí imagine você, alguém com uma roupa então já toda suja, uma roupa já toda rasgada, porque essa é a condição do homem. Não, pastor, eu conheço alguém que cometeu muitos pecados, ele deve estar com a roupa assim que é um trapo, né, pastor? Mas eu nem fiz tanta coisa errada assim, pastor, eu até peco bem pouquinho, pastor. Então a minha deve estar boa. Meu irmão, o ser humano já nasce em pecado. O ser humano já nasce nessa condição. Amém? E aí, quando nós ouvimos o Evangelho, Deus nos dá a chance, a possibilidade, Ele nos oferece uma veste nova. É disso que Jesus está falando. Vamos lembrar que Ele está explicando isso quando Ele está falando do noivo, que está presente, mas que vai ser tirado e que um dia vai voltar. Amém? Ele está falando dele. E quando Ele está falando dele, quando está falando do Evangelho, da vida nova que Ele veio nos trazer, é que Ele conta justamente essa parábola para exemplificar essa questão. E aí Ele diz, olha, ninguém, e repito sei lá, já perdi as contas quantas vezes, mas mais uma vez eu repito, não por impossibilidade, porque tem muita gente que está fazendo justamente isso, mas porque não há bom senso. Aí eu estou com a roupa toda rasgada e essa é a minha condição diante de Deus. A condição de qualquer ser humano, a condição de um pecador, a condição de alguém, né, que viveu uma vida errada até então. Aí eu chego diante do Senhor e é me oferecida aquela veste nova. Imagine você, no exemplo que eu estava dando, esse viajante, que daqui a pouco se depara com alguém lhe dando de presente ou simplesmente encontrando no meio do caminho uma veste nova, limpinha, diferente da dele. Novo, um tecido, portanto, por ser novo, melhor que o dele que já está gasto, né, que já está enfraquecido por conta do tempo, e etc., pela exposição e tal. Aquele tecido que está, né, muito mais colorido por ser novo, e etc. Enfim, aquela veste ali novinha. Aí ele olha para a roupa dele, toda rasgada, toda suja. E aí ele diz, graças a Deus que eu encontrei essa veste nova. Sabe por quê? Olha o buraco que eu tenho aqui no meu joelho, rasgou aqui. Deixa eu pegar uma tesoura aqui, ó, cortar aqui essa veste nova para fazer um remendo e costurar aqui para tapar esse buraco aqui do meu joelho. Rapaz, eu estava passando por ali um galho, não vi o galho no caminho, enroscou aqui, tem um rasgão aqui na minha barriga, na roupa, né, na altura da barriga. E ele diz, rapaz, ó, vou recortar aqui, ele vai e recorta, então, aquele pedaço que põe aqui, costura, agora sim, agora ficou bom. E sai retalhando tudo. Primeiro que ele vai ficar parecendo o personagem, né, que a gente vê hoje em dia nas festas juninas. Assim, cheio de retalho, né? Mas olha o que Jesus está dizendo. Ele traz algumas figuras para nós. Ele diz, primeiro, eu vou estragar a veste nova. Eu estraguei ela. Eu enchi ela de buraco. Eu poderia ter pegado essa aqui, jogado fora e falar, olha, essa aqui deu o que tinha que dar. Eu vou jogar essa fora e eu vou me vestir da nova. E isso, a Bíblia fala para nós de uma
transformação de natureza, porque isso que é conversão. Amém? É até a nossa natureza transformada, é nos tornarmos verdadeiramente um novo homem. É essa oportunidade que o Senhor nos dá, é isso que Ele está nos oferecendo. Mas em vez de eu jogar fora essa para abraçar aquela nova maneira de viver, aquela natureza nova, e então passar a viver isso aqui, passar a viver o evangelho e dizer, eu não vou mais viver da forma que eu vivia antes, a partir de hoje eu vou viver como Jesus quer, como a palavra de Deus diz. Não, eu saio fazendo retalho. Sabe por quê? Porque eu olho para a minha vida e eu não quero mudar de vida. Eu não quero trocar de veste, eu não quero uma nova natureza. O que eu quero é dar uma remendada como tá. Aí eu olho para o meu casamento e digo, rapaz, meu casamento tá ruim, hein? Ih, rapaz, tá mal, eu vou perder o meu casamento. Não, então deixa eu ir para o evangelho, deixa eu buscar Deus para dar uma remendada no meu casamento. E não é assim que muitos têm vivido? Deixa eu ver se eu ganho uma sobrevida. Deixa eu ver se, né, não precisa ser assim, um casamento perfeito, abençoado, como a Bíblia diz. Mas só não perder o meu cônjuge, tá bom. Então eu vou lá no evangelho, eu não quero o evangelho todo. Eu não quero a santidade do evangelho. Eu não quero um caráter cristão. Eu não quero viver o que a Bíblia diz, esse negócio de amar o próximo, de perdoar. Deus o livre de dar outra face. Não, isso aí não é comigo. Eu não quero nada disso. Eu só quero essa partezinha aqui, que é onde mais está rasgado em mim. Você está entendendo em nome de Jesus? E aí vai lá e eu tento recortar para tentar encaixar o evangelho na minha velha maneira de viver. Aí eu digo, poxa, deixa eu ver. Ih, rapaz, minha vida financeira, tá bagunçada, hein? Olha o buraco que está aqui. Não, eu fiquei sabendo que Deus prospera. Então eu vou lá no evangelho e recortar aquela parte lá do evangelho da prosperidade para colar aqui, para grudar aqui, para eu prosperar, para as coisas dar certo para mim. Mas eu não quero o evangelho inteiro. Eu não quero uma transformação de vida. Eu quero dar uma remendada aqui, uma remendada acolá, dar uma melhorada aqui, dar uma melhorada acolá. Você está entendendo em nome de Jesus? E é dessa forma, meu irmão, que a maioria das pessoas, e eu não tenho medo em dizer que eu acredito que a maioria das pessoas hoje tem vivido. Porque não está disposto a pegar a sua veste velha e dizer, isso aqui nem presta mais, já deu o que tinha que dar. Eu cansei de viver assim. Eu cansei de ter esse tipo de vida. Eu quero uma vida nova. Se o Senhor está me oferecendo uma vida nova, é isso que eu quero. E eu quero abraçar tudo de novo que Ele tem. Não só uma fração, não só um pedaço. Eu não quero viver de remendo, eu quero viver uma vida nova. É isso que o Evangelho nos apresenta, uma vida nova. O Evangelho nunca nos apresentou remendo. Isso aí é a criação nossa. Mas que Jesus está falando, ninguém, e repito mais uma vez, não é porque é impossível de fazer, é porque ninguém deveria estar fazendo isso. Mas eu te pergunto, tem muita gente vivendo assim? E a pessoa, meu irmão, sai, sabe, tentando encaixar o evangelho na sua maneira de viver. Não, meu irmão, está tudo errado. Sou eu que tenho que me encaixar na maneira do evangelho. Sou eu que preciso decidir viver uma vida nova. Aí na semana passada eu pregava sobre aquela parábola de Jesus do tesouro, né? E eu estou pregando essa mensagem justamente porque eu preguei isso na semana passada, que aquele homem que encontra o tesouro, ele decide ir lá e vender tudo que ele possuía para comprar aquele terreno onde tinha aquele tesouro. Eu explicava que se nós não estivermos dispostos a abrir mão de tudo aquilo que a gente tem para viver o evangelho, a gente não é digno do evangelho.
Porque o evangelho não envolve só ganhos. O evangelho envolve ganhos e perdas. Aí eu dizia semana passada, glória a Deus, que os ganhos são muito maiores do que as perdas. Mas o evangelho envolve ganhos e perdas. Se eu não estou disposto a abrir mão da veste velha, não tem como eu vestir a veste nova. Se eu não estou disposto a vender tudo que eu tenho para alcançar esse tesouro, com a parábola que Jesus contou, então eu não tenho condições de ter esse tesouro. Amém? Jesus disse, aquele que quiser preservar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor dele, esse vai achar, esse vai ter a vida. Então o evangelho sempre envolve renúncias. Mas tem muita gente querendo só costurar. E aí se você, eu não sei quanto tempo você tem de convertido ou não, mas se você parar para analisar, né, e a maioria dos testemunhos que antigamente a gente ouvia as pessoas contando, eram testemunhos de transformação de vidas. Eram as pessoas testemunhando, pastor, eu era desse jeito, mas glória a Deus, Jesus me mudou, hoje eu sou assim. Hoje eu sou diferente. Eu era uma pessoa triste, depressiva. Hoje eu sou uma pessoa alegre. Eu era uma pessoa irritada, pastor. Hoje eu sou uma pessoa que vive em paz. Eu era uma pessoa atribulada. Eu era uma pessoa cheia de mágoa, amargurada, com rancor de todo mundo. Pastor, tem paz na minha vida. Aí hoje em dia a grande maioria dos testemunhos que a gente ouve, entenda, por favor, não me entenda errado, pelo amor de Deus, né? Mas é só assim, pastor, comprei um carro novo, pastor, troquei de casa, não é assim? Pastor, consegui um emprego, pastor, você está entendendo, né? Mas, meu irmão, e Deus quer dar tudo isso para a gente. Mas tem algo muito mais precioso que ele quer dar. Ele não quer, sabe, que a gente viva um remendo e arranque lá um pedaço. Costurei aqui. Porque sabe o que Jesus diz? Ele diz duas coisas. Em primeiro lugar, que eu vou estragar a veste. Amém. E estraga. Que isso, pastor? Mas o senhor não falou que a veste nova é o evangelho? É. Mas se eu ajo dessa maneira, estrago. Estrago primeiro porque é esse tipo de pessoa que dá os maus testemunhos aí. Sim ou não? É esse tipo de pessoa que causa escândalo. E outra, essa pessoa que vai vivendo de remendo, vai vivendo de remendo, vai vivendo de remendo, é aquela que uma hora chega para a gente e diz assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, o remendo não está servindo mais, pastor. Você está entendendo? Não estou mais conseguindo consertar aquela parte da minha vida que está ruim, pastor. O que eu faço? Aí você diz assim, né? Olha, você precisa aceitar Jesus. E a pessoa diz o quê? Mas eu já aceitei. Aí você diz, não, mas você precisa vir para a igreja. Daí a pessoa diz, mas eu venho, eu estou vindo. Aí você diz assim, não, mas você precisa orar. A pessoa diz, não, mas eu oro. Você está entendendo em nome de Jesus? Aí você diz, não, mas você precisa praticar a palavra. A pessoa diz, mas eu pratico. Aí você diz, opa, tem alguma coisa errada aí. Algo de errado não está certo. Né? Tem alguma coisa que não está encaixando. E Jesus, então, ele explica que estrago a veste nova. Além disso, eu vou costurar um pedaço novo no tecido velho. E aí Jesus diz que o buraco vai ficar maior, porque o tecido novo é mais forte do que o tecido velho. E aí eu não estou falando nem que o evangelho é mais forte que a nossa antiga maneira de viver, e óbvio que é, mas dentro do exemplo que Jesus está dando, o tecido novo, obviamente, é mais forte que o tecido velho, que está gasto, e até por causa disso se rasgou. E aí eu vou costurar ele aqui. E além dele ser mais forte, esse tecido novo, ele ainda não encolheu.
porque a grande maioria dos tecidos vai encolher, né? Hoje, até com a tecnologia, têxtil e tal, né, muitas roupas são pré-encolhidas, mas mesmo assim, muitas vezes ainda encolhe. Agora, naquela época que não tinha tanta tecnologia assim, principalmente nessa questão de pré-encolhimento e tal, então aquele pedaço, com o tempo, ele vai encolher. E o que vai acontecer? Como ele é mais forte que o outro, ele vai rasgar. Aí tinha um pedaço assim. Agora, né, vai rasgar, o buraco vai ficar maior. Olha que coisa séria. E não é eu que estou falando, foi Jesus que disse. Amém? Então, do mesmo jeito que ele contou do odre, que perde o odre e o vinho, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Então, eu e você precisamos tomar a decisão de que forma nós vamos viver. Se nós vamos viver de remendos na nossa vida, ou se nós vamos abraçar aquilo que Deus tem, o renovo. E aí ele diz, o meu servo virá. Quem? O renovo. É isso que o Senhor está oferecendo. Se eu jogo fora o velho para viver o novo, essa vida nova que Cristo trouxe para mim, ou se eu vou tentar ficar vivendo sempre de remendo. Meu irmão, e tem muita, mas muita gente vivendo assim. E entenda que quando eu falo disso, isso eu quero deixar claro, é para aquela pessoa que ainda não se converteu. É para aquela pessoa que está vivendo a sua vida e hoje está encontrando com Cristo. Ele está dizendo, olha, eu tenho uma veste nova para você. É para essa pessoa. Mas não é só para essa pessoa. Mas também essa oportunidade cada um de nós recebe. Até aquele que diz, pastor, eu tenho 20 anos de convertido, 30, 40, 50 anos. E eu preciso ser sincero, pastor, faz 50 anos que eu estou na igreja e faz 50 anos que eu estou vivendo de remendo. Tento pegar um pedacinho do evangelho, encaixar na minha vida. E é por causa dessas coisas que a gente vê, deixa eu falar a verdade, me perdoa a expressão, mas verdadeiras aberrações por aí. Coisas que são chamadas de evangelho, que você olha e você diz, mas rapaz, não tem nada de evangelho nesse negócio. Sim ou não? Porque a pessoa pegou o evangelho, essa veste nova, para tentar encaixar na sua vida, na sua maneira de pensar. Não foi ao contrário, não é eu que tenho que me encaixar com a palavra. Não, deixa eu dar uma amassada aqui, uma torcida acolá, para ver se isso encaixa com a minha vida. Para ver se isso dá certo na minha filosofia de vida, ver se isso dá certo nos meus conceitos, ver se isso se encaixa com a minha forma de pensar. Não é eu dizer, eu vou pensar de uma maneira nova, segundo o Evangelho. Não, deixa eu dar uma torcida aqui no Evangelho para se encaixar na minha forma de pensar. Para se encaixar na minha forma de ver o mundo, para se encaixar, você está entendendo, nas minhas filosofias, nas minhas ideologias. Meu irmão, não é isso que Deus tem para nós. Amém? Então, hoje, assim como para a pessoa que está ouvindo o evangelho pela primeira vez na vida dela, essa veste nova está sendo oferecida, mas para aquele que já ouviu 200 vezes o evangelho, até para mim que estou aqui pregando, também essa veste é oferecida a cada um de nós. E aí a gente precisa tomar, como eu dizia, a decisão. Eu vou abrir mão do velho, porque não tem como eu vestir o novo em cima do velho. Não tem, não dá. Esquece isso. Jesus disse que ninguém com bom senso vai cortar o novo para tentar encaixar no velho. Também não dá. Então a única possibilidade é eu abrir mão do velho, jogar o velho fora e receber o novo do Senhor, com tudo aquilo que ele tem para mim. Não com
com um conserto nessa área, porque às vezes a gente olha para a nossa vida muito dessa maneira, sabe? A gente setoriza a nossa vida, cria departamentos. Não, minha área financeira, minha saúde, minha aula espiritual, minha família, isso e aquilo. E claro, tem todos esses departamentos, mas tem hora que a gente tem que dar um passinho atrás para enxergar a coisa como um todo. Para a gente ter a macrovisão e não apenas a microvisão. Enxergar a área e dizer, essa área aqui está precisando, aquela ali está ruim, essa aqui não está bem, mas dá para ir levando. Não, a gente não pode enxergar só assim. Entende o que eu quero dizer com dar um passinho atrás para a nossa visão se ampliar e enxergar o todo da nossa vida. Amém? E enxergando toda a nossa vida, decidir, eu estou disposto a tirar a veste velha e viver a nova ou não. Essa é a decisão que você precisamos, em nome de Jesus Cristo, tomar. E é isso que Deus está colocando hoje, mais uma vez, diante da minha e da sua vida. Essa decisão. Amém? E que a gente possa ser sábio. Agora, entenda bem, essa decisão vai ser uma decisão difícil se eu ficar assim, apegado com a minha velha maneira de viver. E ficar olhando para a minha vida e dizer, poxa vida, mas eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão daquele outro, eu vou ter que abrir mão daquilo mais. Ai, poxa, que difícil que é eu seguir o evangelho, hein? Tem que abrir mão de tanta coisa. E se os meus olhos ficarem na minha veste velha, na minha velha maneira de viver, é isso que vai acontecer. Mas se os meus olhos estiverem no novo e dizer, poxa vida, isso é o que Deus tem para mim? Esse é o novo que o Senhor tem para mim? Você está entendendo em nome de Jesus? Rapaz, é isso que eu quero. Mas para você viver isso, você tem que abrir mão. Mas para ontem, tira aqui, rápido. Amém? Porque eu quero viver o novo. Aí não vai ser uma decisão difícil da gente tomar. A Bíblia fala que aquele homem vendeu tudo que ele tinha por causa do gozo, da alegria do tesouro. Porque ele olha para o tesouro e diz, esse tesouro é tão precioso que olha, compensa eu jogar fora tudo isso, porque aquilo lá vai valer a pena. E que você que nós possamos ter a sabedoria de tomar a decisão certa. Eu acabo dizendo o seguinte, dentro dessa questão da gente olhar para aquilo que Deus tem para nós. Eu dava um exemplo aqui de manhã, eu dizia que quando eu fui pastor lá em Campinas, tinha um irmão da igreja que ele trabalhava num hotel chique da cidade, ficava ali na rodovia Anguera, e ele trabalhava na cozinha lá. E ele falou para mim, pastor, olha, a diária ali nesse hotel é 5 mil, 7 mil à noite, dependendo do quarto, é até muito mais do que isso. Mais simplesinho é 5, 7 mil reais para a pessoa passar uma noite naquele hotel. Aí ele até dizia assim, né? Pastor, aí às vezes tinha pessoa que chegava lá, aquelas madames, dizia, tô meio estressado em casa, vem aqui passar uns 15 dias. Olha que beleza, né? Eu brincava com ele, eu dizia, olha, uma hora dessa que a gente se sente pobre, né? Mas vamos parar para pensar. E, claro, tem hotéis que é muito mais do que isso, que é um valor muito mais elevado. Mas vamos parar para pensar, a pessoa pagar. E isso naquela época, né? Que valia muito mais. Hoje, eu acho que daria em torno de uns 25 mil a diária, quase 30 mil, né? Em comparação aí. Agora, você para pensar que tem pessoas que pagam 20 mil, vamos jogar para baixo, 20 mil reais para passar uma noite num hotel desse, ou ainda que seja um dia inteiro num hotel desse. Meu irmão, quanto seria para passar um dia num lugar onde as ruas são feitas de ouro? Amém? Quanto seria? Uma diária no céu. Quanto seria? Agora, quanto seria a eternidade lá? Meu irmão,
Não tem nem como pensar nisso. Mas aí eu fico assim, poxa vida, pastor, mas eu vou ter que largar aquela cervejinha no final de semana. Ai, pastor, eu gosto tanto da cervejinha. Pastor, eu vou ter que parar de falar palavrão. Nossa, mas eu falo tanto palavrão, pastor. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas aquele meu pecadinho lá de estimação, pastor, uma pornografiazinha de vez em quando. Pastor, até aquilo tem que largar, pastor. Ai, pastor, é muita coisa. Meu irmão, em momento algum, Deus ele diz, não, pelo amor de Deus, escolhe a veste nova. Ele diz, está aqui, você quer? Joga fora a velha e vive o novo. Você não quer? Continua com a velha. A Bíblia diz, certa vez uma multidão deixou Jesus. Aí Jesus olha para os dois e diz assim, vocês querem aproveitar a carona? Não é isso? Vocês querem aproveitar a carona? Aproveita, vocês dividem o Uber. Sai mais barato, aproveita e vai junto. Ele não vira para os dois e diz, pelo amor de Deus, vocês não vão me deixar, vocês não vão fazer isso comigo, né? Jesus faz isso? Não, meu irmão, ele nos oferece. Se a gente não quer, ele diz, viva da tua maneira, então. E é isso que ele está fazendo para nós. Agora, se eu não estou disposto, meu irmão, a abrir mão de um pecado de estimação, de uma maneira errada de viver, para viver aquilo que Deus tem para mim, então eu preciso rever o evangelho que eu estou crendo, a salvação que eu estou crendo e tudo mais. Amém? E que nós possamos estar dispostos a viver o novo. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.